Vamos lá? Vou começar a gravar, tá bom? Como assim, Sônia? Não vai acontecer nada em dezembro? Em que cidade? Se for em São Paulo, em dezembro eu tenho o curso de cura ancestral. Eu espero que não. Ai, ai, ai. Eu tinha até esquecido disso, Sônia. Ai, ai. Não, eu acredito que não. Não, eu tô rindo porque eu não tinha entendido o assunto. Nós vamos estar no fim do mundo, nós vamos estar no Rio. Isso eu pensei, Zô. Nós vamos estar no Rio. E eu pensei, se esse mundo acabar em água, eu tô no lugar certo. Ai, Jesus, só por Deus. Porque a Zoraide falou que se eu morrer, ela ainda vem pra eu encaminhar. Se eu morrer junto, nós vamos de mão dadas. Não. Ai, 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 ai. Vamos pra colônia de luz crística. Não, Sônia, eu não acredito que vai acabar. Nunca acreditei. Ai, meu Deus, obrigada. Porque assim, a gente vem com esses grupos de estudo já desde 99, não é? O pessoal que tá aí, desculpe, desde 2009, não é? E a coisa nós vamos mudando, não é? Nossas crenças. Por isso que eu gosto tanto desse grupo de estudos. E especialmente no despertar de uma nova consciência, foi bastante esclarecedor e muito atualizador de nós vivermos o agora. E conversamos muito sobre a impermanência. E o que nós buscamos no grupo de estudos, e o pessoal está aí para confirmar, não é? Se for o caso, é viver nossa vida bem hoje, reeducando o nosso mental e revendo os nossos conceitos sobre nós sermos miseráveis, sobre a vida ser difícil, se nós não puxamos o freio de mão, se a vida nos desagradou em algum momento. E fazer uma atualização é como se tomasse o aquachofra do Saint Germain, não é? E realmente não me preocupo. Não, eu acho que o sagrado, não é? E esse livro, por isso que eu achei muito interessante, e nós começamos a estudá-lo, ele fala disso.
É agora, o sagrado é agora, o divino é agora. É que a nossa cabeça está tão desconectada do resto e essas preocupações são mais uma coisa para esquentar nossa cabeça, não é? E realmente eu acho que a vida deve ser vivida com alegria. E se a gente morrer amanhã, e se o mundo acabar, nós vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer é viver melhor, com menos tristeza, com menos raiva. E aí eu acredito que nós estamos fazendo diferença. Então, minha gente, mas se vocês morrerem amanhã, preste atenção nesses meus votos, que vocês vão felizes. Eu acho que quando a gente incorpora isso, eu acho que a vida tá boa. Quando a gente não deseja, mas também não rechaça essa possibilidade. Porque se nós vivermos no agora, a hora da nossa passagem vai ser só mais um agora. E que a gente esteja bem, não é? É assim que eu espero. E confiando em Deus que realmente assim seja. Se for, se não for, eu vou falar um negócio para vocês. A minha vida melhorou muito. Não posso afirmar nada, mas agora a vida está melhor, está mais feliz, menos dramática, com mais portas abertas na minha cabeça. Entende? Apreciando as coisas que Deus fez, tudo que está na minha frente, procurando não puxar o freio de mão quando a opinião dele não concorda com a minha. E realmente, uma coisa eu acredito, que é na sincronia, né? Na frequência, na ressonância. Se a gente estiver bem, eu acho que também vou ficar bem quando eu for, não é? Assim espero, assim espero. Que eu tive grandes amigos que foram e eu espero que fiquem bem, que estejam bem. Quem sabe quando eu chegar lá, se é que há essa possibilidade, que a gente se reencontre, não é? Eu também vou ficar muito feliz. Não lamentar? Pois é. O não lamentar é isso, Liz. É isso. Em que página está? Nós já passamos? Azurade do cacete, isso é um encosto na minha vida. Show! Na carta 1, mas nós não chegamos ainda ou já passamos? Volta pro mar, Azurade. A página 30 da 1 mesmo. Depois você me diz, Liz, em que lugar que está escrito não lamentar, que está bem legal com esse nosso. Não comecei a gravar ainda, gente. O negócio tá rodando lá e eu não comecei.
Olha, querida, baixar www.cartasdecristobrasil.com.br, comprar www.lojaviena.com.br. Recomendo que comprem. O livro é maravilhoso, tá? E eu não o que é virtual para mim não existe. Esse é o livro. Tá bom? Vale a pena. Bom, deixa eu começar a gravar, gente. E aí, Liz, eu vou ver se eu consigo encaixar esse seu questionamento do não lamentar, tá bom? Porque a gente já falou aqui, mas não foi do não lamentar especificamente, tá? Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é dia 15 de outubro de 2012, estamos no terceiro encontro do grupo de estudos Luz Crística para estudos deste livro maravilhoso, Cartas de Cristo, publicado no Brasil pela editora Almenara. O livro pode ser, por enquanto, baixado no www.cartasdecristobrasil.com.br, mas também pode ser comprado atualmente no www.lojaviena.com.br. Recomendo vivamente que vocês comprem o exemplar físico desse livro, porque ele é maravilhoso e as pessoas que trabalharam para que ele se concretizasse merecem muito, muito que ele seja adquirido fisicamente. E não há nada como você ter um livro em mãos, não é? Nada se compara a ter um livro que você gosta nas suas mãos. Vamos lá. Nós estamos na página 30, dando continuidade. Vou ler para vocês. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente para outra. O que nasce e se nutre de uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para a vontade própria e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Notem bem,
Por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Está certo que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro na sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isto é o que tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Deve lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido a besta o controle do pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que as coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensine, demonstre e vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto na sua vida. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve-se ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que precisa esforçar-se para introduzi-la na sua vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você e sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observem bem,
Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor vai começar a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade vai reforçar a consciência da abundância e felicidade. E assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que é quem. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você? Realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo. O que é preciso para ser alguém autêntico? Esta pergunta, quem é você realmente? Que se responde em cada nível do seu ser nessas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo o que eu compreendi durante minha experiência de 6 semanas no deserto, você também, finalmente, se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente que eu me introduza em sua mente, para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência vai fazer você entrar na divina harmonia com a realidade e obter melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, o que eu ensinei na Palestina, muitas coisas que homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual for a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois do meu batismo, tenha saído daquela experiência como um mestre e curador. Nenhum escritor tentou escrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que esta estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que ocorreu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e às aldeias proclamando que o reino de Deus está em você. E falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito do meu estado humano, por um acordo comum entre os meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Porque então frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem. Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem o que eu podia fazer, mas elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que os meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreviam somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíam muita coisa que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que seguiram a minha morte, porque os evangelhos foram escritos após a passagem de Jesus, não é? Não foi durante, foi depois, muito depois. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade,
Como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e que tudo o que realmente aconteceu, o explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e aos meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever desse ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, as cartas vão levar você à minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever a minha vida e os meus ensinamentos de 2000 anos atrás. O meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que a minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Josefo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Josefo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei, a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Josefo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador, não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergir das 6 semanas de jejum do deserto, vi uma forma muito melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma, e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível, tal como nós, não é? Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso aos velhos decretos, suprimiam qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, e daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava dos segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios do templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso se deu à minha morte na cruz, uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser um grande consolo para os judeus enquanto seu templo foi destruído pelos romanos e levou muitas conversações. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar a ressurreição do corpo.
Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. E a valente eu era a figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. E somente em meu nome se manteve vivo até hoje, que posso vir agora até vocês para oferecer a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu sei que as pessoas estão morrendo de vontade que eu chegue logo aqui na experiência do deserto, não é? Eu nasci na Palestina, minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me ao templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse que eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez seu melhor para criar-me na santidade que marcou seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com suas orientações de mãe e a sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, me tornei impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um caloroso coração, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que vocês chamam de desamparados. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os aguilhões que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei apaixonada e vociferantemente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos que poderiam escutar-me, que aquelas pobres pessoas já suportaram o suficiente para também serem esmagadas por medidas sensitivas e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascemos para ser felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e a cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo com que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, que eu não queria nada com ele.
Parecia que para mim, se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e a liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies e nos lagos e montanhas refrescaram meu espírito interior e aquietaram-me a cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pela colina, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles agora brotava em mim e me percebi igualmente rebelde quanto o meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma vida nova. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para o melhor uso. Ao invés de ficar apenas fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga deles, de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Agora vamos ao batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e os meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei a referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder.
Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Essa gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo dando vida à criação e à existência. O que eu vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal e que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada realmente era sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência hoje chama de partículas carregadas eletricamente, e portanto produzir mudanças na aparência da pedra ou qualquer outra coisa que eu tivesse estudado. Foi naquele momento que eu compreendi o poderoso efeito da convicção ou da fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão da consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestado no estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interna. Compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isso é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E ambos eram o poder criativo, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma, pois não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de um modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante do que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deve reescrever o Gênesis assim. Antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra.
Então subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi que as plantas e as árvores, cada uma delas em si, e como os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos achamos de células, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que sobre a cobertura da pelagem, plumas e peles, haveria tão intensa atividade de diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim eu compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Eu acho que a gente pode conversar por aqui, né? E eu fui me empolgando. E o negócio ficou grande. Bem, vocês estão aí ainda? Nós não vamos nos ater neste livro nas discrepâncias, tá certo? Porque aqui não é um encontro para se causar confusão mental, e sim para que nós busquemos em nós a nossa verdade, se isso ressoa em nós. O interessante do livro também não é as informações que preenchem a nossa mente, que ele dá sobre a adolescência, sobre a personalidade, embora essa personalidade que ele descreve, que embasou toda a confiança, a fé e determinação que foi usada durante todo o ministério, não é? Um dom é um dom. Como nós utilizamos, se nós estamos, e veja bem, se nós estamos bem ou mal internamente, é que vai orientar a maneira como nós usamos os nossos dons, não é? Mas nós vamos nos deter nas entrelinhas, naquilo que pode nos servir de caminho. E não é um caminho de religião, mas é um caminho de espiritualidade de cada um. Vocês vejam, a mesma personalidade que ele descreveu, usada de maneira negativa, todos nós sabemos que foi utilizada os dons de uma maneira positiva. O que possibilitou, segundo até aqui, não é? Foi essa opção que ele fez de ver as coisas de uma maneira diferente, né? Não foi que Deus
derrubou um coco na cabeça dele, mas sim foi uma resposta a uma busca interior de, primeiro, não acreditar que o sofrimento, como era e é vendido até hoje, provenha de Deus, o Criador de tudo que a gente vê de maravilhoso. E que o ser humano devia ser feliz, não é? Mas ele passou de uma reatividade para uma proatividade, não é? E vamos observar como é que nós podemos fazer isso na nossa vida. Esse exemplo que nós vamos... Essas coisas das entrelinhas que nós podemos aplicar é que nos interessa. O resto é história. Porque senão vai ficar aquela história, mas se não era do jeito que está na Bíblia, então é desse jeito que ele está falando, e fica nesse vai da valsa, e tá na mesma. Entende? Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você entender o que está sendo dito, não é? Se não é, ninguém teve lá. Que se lembre, não é? E não vamos trocar uma briga mental de uma coisa por uma briga mental por outra coisa, porque nós vamos ficar na mesmice do ego, tá? Então nós vamos nos ater o pulo do gato. Ele, traduzindo, vivia de maneira reativa, não é? Então vamos nos imaginar como é que é isso. Não aceitava e reagia com desdém. Uma das maneiras das personalidades reagir ao que desagrada. Tem pessoas que ficam deprimidas, tem pessoas que ficam ansiosas, tem pessoas que ficam angustiadas, e tem pessoas que vão para o desdém. Então é uma das maneiras de nós reagirmos ao que nós sentimos. É dentro. Então se via as pessoas e aquilo desagradava a maneira de reagir. É assim, assado, é cozido, enfim. Mas o que está sendo dito foi que ele resolveu, como nós podemos, ver o além. Parar de dar murro em ponta de faca e desejar ver o por trás. Que então foi resolvido a deixar aquela visão do mundo que ele tinha e as atitudes que sustentava anteriormente por uma mudança interna. E foi se submeter ao batismo, né, de João. Que João, muita gente acreditava realmente que João era o Messias, João Batista. Se era, se não era, ele era um grande sábio, não é? Enfim, não há um só ser de luz instalado no planeta em todos os momentos, né? Sempre há vários fazendo a sua parte. Então ele disse que buscou João e se entregou, resolveu entregar a vida
encerrar aquela maneira de pensar. Vejam, nós podemos achar que é uma maneira de viver, não é. Não é uma maneira de viver. Nós não temos uma maneira de viver, nós temos uma maneira de pensar que desemboca em atitudes. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso rumo, nós temos que mudar por dentro, para que coisas novas apareçam. É muito legal a gente achar que se a gente rezar por um santo, por um anjo, tudo vai se resolver magicamente, inclusive essa confusão na nossa cabeça, não é? Mas se nós não nos dispormos a viver melhor, entenda, viver melhor. Não é nada além disso. O resto é confusão. Quero viver melhor, em paz. Viver melhor internamente, em paz. Eu vou deixar para trás tudo que me prende, todos os dramas. E o que ele fez foi passar a agir de uma maneira proativa. Eu vou ajudar e vou buscar em mim, porque nós não agimos de maneira proativa na vida de ninguém. Nós agimos de maneira proativa na nossa vida. Em mim, eu vou mudar como eu vejo as coisas. Eu peço que Deus me ajude. Não. O mundo não é Maia. Maia é o jeito que nós vemos o mundo. Ele não é uma ilusão. Ilusão é o jeito que nós o vemos. Nós estamos cegos. Nós estamos engalfinhados com posturas mentais e emocionais para lá de antiquadas e desproporcionais com a realidade. Nós não lutamos contra nada fora, nós lutamos contra a gente dentro. Ilusão é a maneira de nós vermos as coisas. As coisas não são uma ilusão. Isso é um trabalho de vida inteira. Como sair? Isso está sendo falado desde o começo. É que o difícil é a gente aceitar que para a gente se curar, a gente tem que soltar os nossos dramas. Parar de acharmos que nós somos vítimas. Parar de achar que Deus é um ser que não tem o que fazer e fica observando o que nós estamos fazendo para nos castigar. Isso nunca deu certo. Como a Talu falando, essa luta interna é árdua, intensa e parece que realmente não há saída. Porque nós estamos reativos. Nós não estamos proativos. Nós só reagimos a nós. Nós reagimos às nossas dores. Era o que ele fazia aqui.
Ele via e reagia. Com dor, via e reagia. Até que, não vou mais ficar nesse estado de consciência. É um estado de consciência. É que nós temos como base o exterior. Nós achamos que nós somos bons, que nós somos maus, que nós fazemos ou não fazemos diferença, com base no que nós fazemos com os outros, na vida dos outros. Na nossa doação, na nossa caridade, o que os outros vão achar disso. Mas a mudança é dentro. E quando há uma efetiva mudança, nós encontramos paz. Paz e alegria pode ser traduzido como manifestação de Deus. Não é só para se conhecer, é para deixar as bobagens para trás, as ilusões, tudo que é ilusão. Nós temos desejos e más tendências, sim, todos nós. Entregue. Pare de lutar. Entregue para o Criador. Entregue a sua dor. Porque isso é dor. É algo registrado que é uma dor. Sinta o que dói. O que dói é rejeição, é violência, é falta. Cure isso. Isso é a causa. O resto é consequência. Cure a sua dor. A Talu perguntou se a gente deve se policiar nas nossas atitudes. Dos outros. Eu acho que policiar é uma palavra que foi usada durante muito tempo, mas atualmente não é mais compatível. Vocês têm que entender, nada do que passou está errado. Nós estamos numa fase diferente. Nós não vamos brigar com o passado, o que foi feito, o que foi vivido. Nós estamos num momento diferente da humanidade nosso. Tão somente isso. Essas novas descobertas e vivências não é para a gente ficar de mal com o passado, ou porque nós somos enganados, ou porque morremos na fogueira. Estamos podendo viver um momento diferente. Isso é maravilhoso, porque o que só tem na nossa vida é o agora. Só temos o agora. E o agora é tudo. O agora é zero. O agora é um momento de recomeçar.
O resto a gente está arrastando um grande saco atrás de nós. Estamos arrastando as nossas dores, que nos levam a sofrer. A evolução de consciência não é mental. Nós não vamos parar. Não é um upgrade mental somente. Porque uma vez que a gente fala consciência, a gente acha que é tudo na cabeça. É tudo. Porque se tudo fosse mental, toda a merda que a gente pensa já tinha dado resultado positivo na nossa vida. Mas onde é que a gente... No emocional, nas nossas crenças. Então vamos ver a mudança de consciência desvincular do corpo mental. Porque o que geralmente acontece é que nós estamos tão afeiçoados à nossa mente que nós achamos que nós somos o que pensamos. E o nosso corpo mental é só mais um corpo de todos os corpos que nós temos. A gente pode falar para ele ficar quietinho. Nós podemos começar pela mente, sim, mandando ela ficar quietinha. Por que meditar e orar? Fique quieta, estou rezando. Fique quieta, é silêncio. A meditação e oração é o silêncio na prática. Ó, você está vendo como você não é a sua cabeça? Por isso que ela é importante. Que você tem um momento de lucidez prática, de caramba, eu parei de pensar e ainda continuo sendo eu. Por isso que a meditação é tão gostosa e a meditação é tão maravilhosa. Você fica em Deus, sem pensar. Você respira Deus e expira Deus. Tá, Lu, deixa eu falar um negócio pra você. Nós devemos agir de forma proativa, ajudar e amar o próximo. No próximo não tem nada com essa história. Não. O próximo não tem nada com essa história. Entre você e Deus, é você e Deus. Quando você ficar bem com você e com Deus, você vai ser incapaz. Porque seu ser mudou de fazer algo contra alguém. Não é porque a sua cabeça fala que é feio, mas é que você mudou. O que nós fazemos é querer ajudar o próximo sem que nós estejamos curados. Por isso que continua doendo. E por isso que quando o próximo nos maltrata, a gente quer revidar. Porque dói. Porque dói. Enquanto eu falo, enquanto vocês leem o livro, sintam
sintam a paz. Busquem a paz. Eu sou a paz. Não é isso? Faz lógica o que o cara falava? Eu sou a paz. Eu sou a paz. Não é Jesus. Eu sou a paz. Eu sou a paz. A paz. O que seria a nossa parte se estamos tanto dentro da parte de outra? Eu não entendi, Luiz. Não entendi. Maravilhoso é a descrição do que ele viu no deserto. Vivenciou Deus. Que não é aquele ser que fica sentado no trono, esperando nos julgar e condenar. Deus é tudo. As partículas cintilantes. Tudo é Deus. Tudo que nós vemos e o que não vemos, tudo que tem vida, que está em movimento é Deus. Porque Deus é tudo. Não dá para explicar o inexplicável. Não dá para humanizar o tudo. Ele é presente, onipresente, onisciente e incognoscível, inexplicável. Uma vez eu estava conversando com meu irmão. Isso já faz tempo que eu falo para vocês. Quem está aqui sabe que faz tempo que eu falo que Deus é tudo o que a gente vê. E eu estava conversando com meu irmão. E eu estava explicando para ele que eu e meu irmão, nós temos religiões diferentes, né? Que não era uma imagem que simbolizava. E que a gente não se detinha a uma imagem. Aquilo era uma fotografia, não é? Que não era pessoa. E que tudo era Deus. E eu percebi que tudo era Deus. Tudo é Deus. Tudo que se movimenta e o que é sólido também se movimenta. É Deus. Se fala que não é o que a gente vê no outro reflexo nosso. Não, ele é tudo. Tudo que você olha é feito de luz. E é ele que te sustenta, que mantém, que movimenta. Não tem nada a ver com ninguém. É ele. Tudo é Deus. Tudo. Essa garrafa é Deus. Porque ela é formada por vida. E tudo que tem vida é Deus.
O que ele viu foi o além da fórmula. Opa, o além da forma. Porque a mudança da consciência é isso. É uma garrafa. Olha, uma garrafa que tem tampa. Olha, caceta. Que louco. Isso tem vida dentro dela, os átomos, que seja. E os átomos, tudo que tem vida, que se movimenta é Deus. É formado por Ele, é sustentado por Ele, foi assoprado por Ele. Maia é a gente não ver isso. Isso não é Maia. Maia é o jeito que nós vemos e nos relacionamos. Tudo é Deus. Nós somos Deus. Mas isso tem consciência de que é Deus? Não. Nós temos consciência de que somos Deus? Não. Então nós não somos, porque não faz parte da nossa verdade, da nossa realidade. Entendem? Isso não percebe que ela é Deus. Nós não percebemos que nós somos Deus. Então, é uma história para contar. Não estamos inseridos. Não. Nós somos formados por Deus. Não, Deus não é o átomo, Deus não é o espaço. Deus é o átomo e é o espaço. É louco, né? Mas é isso. Tudo. O que muda é a nossa consciência do que é. Somos extraídos? Não. Tudo é Deus. Tá, e dentro e ao redor quer dizer tudo. A mudança de consciência é perceber. Não é entender mentalmente. É vivenciar. Muito bem. Isso é muito louco, né? Vamos voltar assim. Cure as suas dores. No livro ele resolveu não usar a palavra Deus. Podemos usar energia, não é? Ele escolheu não usar para não bater nas nossas velhas crenças. E a gente pode escolher um nome, escolha um nome. Escolha um nome para a gente chamar. A fonte? Tá bom. Desde que a fonte não fique na fonte. A dificuldade é essa. Porque quando nós falamos fonte divina, parece que a fonte fica lá jorrando. E não é assim. A fonte é tudo.
Tudo bem, queridos? Nós vamos nos curar das nossas dores e vamos conseguir ficar em paz. Porque assim é o desejo de Deus. E se o nosso desejo também foi esse, o desejo nosso se junta ao dele, não é? E as coisas acontecem. Até semana que vem. Namastê.